vocês Tá. implementaram lá até para formação de novos profissionais e a conversa flui. Rodrigo conta a piada aí no meio do caminho e pronto. Piadista. Aí quando der, você pode me dar uns... Já deu. Aí eu tiro isso aí no comecinho. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso AlphaCast, o podcast do AlphaJuris. Inicialmente, eu gostaria de agradecer nossos apoiadores e parceiros, a editora De Plácido, com sedes aqui em BH, Minas Gerais e em São Paulo, ao IDPJus, Instituto de Direito, Processo e Justiça no Rio de Janeiro, um especial abraço ao Adriano. Agradeço também à Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem aqui de BH, um abraço para o Carlos Alves, lá da Câmara de Mediação. Um especial agradecimento ao Café Minas do Sul, cafés especiais do meu amigo Túlio, advogado também. Aliás, é o cafezinho que a gente vai degustar aqui hoje nesse nosso bate-papo sobre inovação, inovação no direito, inovação no setor público também. E para começar, eu gostaria de apresentar para vocês os nossos dois convidados de altíssimo nível aqui hoje. O primeiro deles é o Caio Lara, que é advogado, professor, palestrante, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, residência pós-doutoral no programa de pós-graduação em Direito da UFMG também. Na Esquemar Business School Brasil, exerce as funções de professor de Filosofia e Justiça, é membro do Núcleo Docente Estruturante, coordenador de pesquisa. Na Escola Superior Dom Helder Câmara, exerce as funções de professor das disciplinas da Filosofia do Direito, Metodologia de Pesquisa, Teoria Geral do Estado e Ciência Política. Além de coordenar o Grupo de Iniciação Científica de Direito e Tecnologia, é membro da diretoria do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito e membro da Comissão de Direito e Inteligência Artificial da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. O nosso segundo convidado é o doutor Rodrigo Faria, ele que é juiz de Direito e atualmente está na função de juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele atua como auxiliar na presidência do TJMG, na diretoria de informática e é coordenador atualmente do YLab, Unidade Avançada de Inovação e Laboratório, aqui do Tribunal. É especialista também em inovação judicial e mestrando em Direito pela Escola Nacional de Formação de Magistrados. Então, são esses os nossos dois convidados para falar de uma temática muito interessante, muito relevante, muito discutida atualmente, e são duas pessoas de altíssimo nível, especialmente um conhecimento muito profundo sobre essa temática. E eu aqui vou apenas conduzir esse bate-papo e ver se eu aprendo alguma coisinha com essas duas feras que estão aqui conosco. O Dr. Rodrigo participa à distância aqui conosco e o professor Caio Lara, aqui ao vivo e a cores, e nós iremos degustar o cafezinho. O doutor Rodrigo, dessa vez, não vai poder tomar nosso cafezinho aqui, mas fica para a próxima. Tá bom? Bom, eu vou jogar a bola logo para vocês, então. Primeiramente, é uma honra recebê-lo aqui, Caio, ao Rodrigo também. Vamos dispensar as formalidades, né? A gente ter essa conversa bem leve, bem fluida. E eu jogo a bola para vocês, inicialmente, falar um pouquinho sobre a motivação, sobre a empolgação, sobre o amor, a dedicação a essa questão que vem sendo muito discutida hoje, não só nos bancos da faculdade, mas no mundo profissional, no setor público principalmente, agora vem uma crescente muito grande, essa questão da inovação, da tecnologia, da inteligência artificial. Então, inicialmente, eu queria saber um pouquinho, Caio, sobre você, como que começou essa sua paixão, esse seu estudo, onde isso tudo começou? Bom, Darcy, em primeiro lugar, eu queria dizer que é uma honra enorme para mim participar aqui do seu podcast, né? Te conhecer pessoalmente, assistir as edições anteriores, né? Um programa muito bem produzido, com temáticas muito relevantes para a sociedade. E espero, né, que esse projeto, que ainda está no início, floresça cada vez mais e traga pautas de relevância para a sociedade. Também é uma alegria rever o Dr. Rodrigo, porque o Rodrigo já é meu amigo de alguns carnavais, né? Conheci ele quando o programa que eu fazia parte lá na UFMG, durante, né, o meu
mestrado, doutorado e pós-doutorado, programa lá da professora Adriana Orsini, programa RECAIS do UFMG, a gente estava formatando um projeto de pesquisa para captar recurso público lá do CNPq, na chamada geral do CNPq, e desde o início eu já notei essa energia do doutor Rodrigo de movimentar, né, a máquina pública em prol, né, da inovação, da tecnologia. Eu gosto muito de lembrar isso. Eu fui servidor do Tribunal de Justiça, entrei lá no ano de 2010, na virada para 2011. E eu saí do tribunal quando eu virei professor, acabei o mestrado e tudo. E o tribunal que eu vivi na minha época é um tribunal completamente diferente do tribunal de hoje. Justamente por ter pessoas como o Dr. Rodrigo fazendo um trabalho magnífico na inovação no tribunal. Então, historicamente, né, os tribunais eles tinham essa pecha de engessados, estruturas arcaicas, antigas, né, mas hoje não é possível mais falar isso. Né? As últimas gestões aí do tribunal e o trabalho, né, de pessoas notáveis como o Dr. Rodrigo constroem um novo capítulo na história do próprio Tribunal de Justiça de Minas, né, e de outras entidades que fazem parte da rede mineira de laboratórios de inovação, que faz parte também o iLab. O Rodrigo vai contar essa história aqui para a gente. Mas respondendo a sua pergunta, Dácia, a minha paixão pela tecnologia ela é muito antiga. Meu pai teve o segundo computador da história de passatempo lá da minha cidadezinha de 8 mil habitantes no interior de Minas. Ele era escrivão judicial, né? Fui criado no meio dos processos. Na época, os processos ainda tinham capas verdes. E por ter, né, acesso a um computador tão cedo, né, eu desmontava, montava o computador, queimei várias vezes o computador do meu pai, mas o fato é que eu gosto muito de tecnologia desde então. E isso me acompanhou durante a vida, e eu tive a oportunidade no doutorado de trabalhar com a questão do Big Data, algoritmos, na perspectiva do acesso à justiça. Aí eu fiz realmente, né, o cruzamento desses dois mundos, né, da ciência da informação e do direito. Então, eu tive a oportunidade também de trabalhar com essa temática, né, nas duas instituições de ensino superior em que eu trabalho, tanto na Esquemar quanto na Dom Helder. Na Dom Helder, lá na iniciação científica, né, com direito e tecnologia, já estou lá com um grupo há 3 anos. Né, a gente acabou de participar da mostra científica, né, lá da escola, e o nosso grupo teve mais de 50 publicações acadêmicas no ano. Nosso grupo tem 10 estudantes. E foi muito rica, assim, a produção científica dos meninos, temas maravilhosos. E na Esquemar, né, a proposta do curso é desde o início. Eu fiz parte da comissão que elaborou o projeto do curso. A gente colocou a disciplina de tecnologia em todos os períodos. Então, tem disciplina até de programação de computadores para estudantes de direito. Sim. Né? O doutor Rodrigo, acho que vai falar disso também, da perspectiva do direito do futuro, mas eu acredito muito que essas áreas vão né, se intercruzar mais, cada vez com mais força. Né? Com certeza. É um caminho sem volta, isso daí é inegável. E o que me admira muito foi quando você relatou que você foi servidor no Tribunal de Justiça e parece que saiu em 2010. Eu fui servidor da virada de 2010 até o final de 2013. Então, quer dizer... Então, tem 10 anos que eu estou fora. E o tribunal, eu faço esse testemunho. Eu relato o que eu vi e o que eu vejo hoje, né? O tribunal avançou a passos largos. Uma década só. Quer dizer, é até de assustar, porque em uma década houve uma mudança, uma transformação gigantesca. Eu, como advogado, por exemplo, quer dizer, não deixo de ser uma pessoa que eu consumo o produto, digamos assim, entre aspas, do Tribunal de Justiça. O serviço que é prestado ali especialmente aqui pelo nosso Judiciário Mineiro, e é absurda a transformação que aconteceu em razão desse avanço tecnológico, de implementação ali da tecnologia, de inteligência artificial, de automação, o próprio processo judicial eletrônico. Eu estava lendo um artigo interessante esses dias, falando justamente isso, que você falou que meu pai foi o segundo que teve ali o computador lá em Passatempo, você foi criado ali no meio daqueles processos de capa verde, capa amarela, a gente sentia até aquele cheiro da folha. Quer dizer, até aquela problemática antigamente de alocar estes processos físicos, quer dizer, isso aí vai acabando aquele espaço, a questão até mesmo
do perigo, digamos assim, de alguns autos serem extraviados, né? A gente tinha ali o processo de restauração de autos, isso aí vai acabando em razão do fim do papel também, em razão da própria tecnologia. Eu tenho uma história engraçada da minha época do tribunal, que eu trabalhei durante um tempo lá na segunda vara da Fazenda Estadual, que é um prédio ali na Praça da Liberdade, muito próximo da Praça da Liberdade. Já foi muito lá. Já foi muito, né? E enquanto a gente era servidor lá, a gente teve um problema de sobrecarga de peso de processo no prédio. Sim. Então, teve época de começar o prédio a rachar o piso, entendeu? Então, olha só, né? No século XXI, não é possível mais a gente pensar, né, com os avanços que a gente tem na computação, na inteligência artificial, os avanços do processo judicial eletrônico, né? Então, esses dramas do passado, né, ficaram e ficarão cada vez mais para trás. Com certeza. Meu caro Rodrigo. Opa! E aí, queríamos ouvir a sua doce voz hoje um pouquinho, falando conosco sobre, enfim, a sua atuação aí dentro do tribunal, como juiz auxiliar da presidência, como responsável pelo laboratório de inovação também no TJ, as perspectivas, como que esse trabalho vem sendo desenvolvido, enfim, o seu interesse pela área de inovação também, contar um pouquinho para a gente. Sim, então boa tarde a todos, agradecer o Dácio pelo convite, né, abrir esse espaço para a gente e cumprimentar meu amigo Caio, né? A gente alinhou aqui que nós não nos trataríamos com formalidades porque é muito difícil conversar formalmente com amigos, né? Estando aqui como amigos e falando de inovação, a proposta aqui é ter uma conversa leve, um bate-papo. Eu também sempre gostei, como o Caio, eu sempre gostei de tecnologia e eu acredito que isso tem muito a ver com meu pai, né? Meu pai, apesar de ter nos criado na fazenda, eu nasci em Pedra Azul, mas nasci na zona rural, né? Uma casa na zona rural. E meu pai sempre foi aficionado com tecnologia, com o que existe, né, de estado da arte em qualquer área. De forma que que nasci em 81, eu já nasci, quando eu me entendia por gente, a gente já tinha um computador. Então, acho que, salvo engano, deve ter sido o primeiro computador pessoal lá da minha cidade. E, então, assim, já desde os 6 anos, o computador que a gente comprou na época vinha até com um manual de programação mais simples, né? Na época era o Basic. E, então, desde então, já comecei a ter a familiaridade com programação. E até ingressar na faculdade de Direito, eu era, né, bastante ligado à área de tecnologia no campo da informática. A gente, aí na década de 90, quem se recorda, né, foi a época aí do boom aí do Windows, né, que causou a popularidade do computador pessoal. E nessa época a gente costumava montar e desmontar computador, aumentar a memória, fazer overclock, né, então, e fazer programação também, tinha muito Delphi na época. Depois disso, eu acabei me afastando um pouco, né? Porque o direito, na época, na década de 2000, ele era um pouco estanque ainda, né, de tecnologia. Mas quando, aí no final agora da década de 2010, né? Eu fui convidado aí pelo nosso conterrâneo desembargador José Flávio para auxiliá-lo na primeira vice-presidência, e foi nessa época que eu tive uma oportunidade de, vamos dizer, reaprofundar, né, essa relação aí com a tecnologia. Desde então eu digo assim que eu tenho me reencontrado com algumas preferências, né, principalmente na área de tecnologia, e a novidade para mim foi a inovação. Eu comecei sempre cada vez que eu pesquisava sobre aplicação de tecnologia na justiça, eu me deparava com o tema inovação, né? E estudando sobre isso, percebi que são dois fenômenos que são ao mesmo tempo, eles são estanques, mas também se identificam. E é isso, nessa jornada aí, né, rapidamente, foi a época que nasceu o iLab, fizemos aí um grande esforço para que esse projeto nascesse,
a inspiração foi do nome, né? Do nosso laboratório de inovação foi o Inovati. Inovati é o laboratório de inovação, salvo engano, do TJ do Rio Grande do Sul. E ele tinha esse detalhe aí do regionalismo, né? Então a gente pensou que a gente precisava também criar um nome que trouxesse um pouco do mineiro, e aí ficou esse nome YLab, que, né, onde a gente vai, a gente é muito elogiado, assim, pela felicidade na escolha desse nome. Enfim, então o YLab se propõe a ser o motor, né, da inovação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e sem desprezar, obviamente, qualquer outra iniciativa de outros setores, né? Eles se propõem a apoiar o desenvolvimento da inovação, para que a gente sempre busque a nova fronteira, né, da evolução, em todos os sentidos, mas sempre, acho que resumindo, né, o nosso objetivo da inovação é sempre proporcionar uma experiência melhor para o nosso usuário interno, que são os servidores, né, estagiários, magistrados, e principalmente o usuário externo, que são os advogados e as partes. Então, tudo que a gente enxerga, né, como possível para melhorar a vida dessas pessoas na atuação do tribunal, a gente está buscando fazer e mudar, né? Acho que é basicamente isso aí para início de conversa. Que bacana, que legal. O doutor Rodrigo, aí eu chamando ele de doutor. Rodrigo. A gente combinou. Mencionou a questão da experiência do usuário, eu acho que vale a pena contar aqui uma história de um projeto recente que a gente está trabalhando junto. Claro. O YLab, junto com o Iluminas, lá da Justiça Federal, né, impulsionaram a criação da Rede Mineira de Laboratórios de Inovação, uma rede enorme, tem mais de 15 entidades né, dos órgãos públicos de todos os poderes, né? A gente está falando de Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, todos os tribunais, Justiça do Trabalho, até a Justiça Militar, né, e a Esquemar, né, foi a primeira a aderir à rede. Eu gosto muito de falar isso. Desde o início a gente viu muito valor na proposta, e estamos juntos com a Universidade Federal de Uberlândia e a Universidade Federal de Ouro Preto, enquanto instituições de ensino superior dessa rede. E justamente nas reuniões, né, da rede, a gente detectou uma possibilidade de fazer uma pesquisa ampla sobre a acessibilidade nos portais de internet dos membros da rede. Focado mais no Poder Judiciário, mas de todos os membros da rede. Então, a gente submeteu uma proposta para a FAPEMIG, que a gente vai ter a resposta dela agora, né, em setembro, e a gente fez um projeto muito legal para desenvolver uma pesquisa durante um ano inteiro, para levantar justamente esses aspectos. Os portais dos tribunais, né, estão adequadamente acessíveis a todas as camadas da população, as pessoas com deficiência, né? A questão mesmo de experiência do usuário. Claro. Avançou muito na internet, né? A questão de Web 3.0, e a gente precisa avaliar, né? E os tribunais que fazem parte da rede manifestaram né, a concordância com a nossa proposta. Isso nos deixou muito felizes, sabe? E a gente espera conduzir essa pesquisa no ano que vem para tentar colaborar com o trabalho lá do YLab, com o Dr. Rodrigo. Então, está lá na FAPEMIG para eles julgarem a nossa proposta, né, Rodrigo? Vamos ver se a gente consegue fazer um bom trabalho e colaborar com o YLab nessa vertente da acessibilidade, né, na experiência do usuário. Até porque o conceito jurídico, pelo menos que eu aprendi já há anos na faculdade, quando a gente falava muito do acesso ao judiciário, até esse conceito de acessibilidade, ele vem mudando com o tempo, e especialmente agora mais do que nunca com a própria tecnologia, como você muito bem colocou aqui. O usuário, a acessibilidade do usuário também nos portais é de suma importância realmente, né? Essa proximidade e esse conhecimento, esse serviço que é prestado realmente à população. O juridiquês ainda afasta as pessoas, sim, né? Com certeza. Do judiciário, né? Eu falo mesmo de experiência familiar. Meu sogro tem um processo lá na Justiça Federal ligado à questão de aposentadoria, e ele me liga sempre, né? Caio, o que significa isso? O que significa concluso para a sentença? Então, termos que são básicos e elementares para a gente, claro, né, da área, não são acessíveis, né? O
Doutor Rodrigo, chamando, vou parar, Rodrigo falava da possibilidade do Tribunal de Justiça adotar um chatbot. Essa ideia foi para frente, Rodrigo? Então, como é que está essa tratativa lá no tribunal? Ia ser muito legal se tivesse esse chatbot no site, né, dos tribunais, tivesse uma inteligência artificial, né, para traduzir esses termos jurídicos para o cidadão jurisdicionado. Ia ser bem interessante se essa ideia fosse adiante. Sim, bom, especificamente em relação ao chatbot, é um projeto que a gente startou em 2020, né, e ele está ainda em andamento, mas infelizmente um dos problemas do setor público, né, é exatamente a burocracia e a lentidão que é inerente à máquina, né, à máquina pública, mas também a burocracia que é imposta pela lei. Então, o que eu estou dizendo, no desenvolvimento desse projeto, né, a gente fez pesquisa de ferramentas e agora nós estamos na fase de contratação, mas a fase de contratação ela exige, né, um dispêndio de energia, de elaboração de artefatos, de contratação, prévios à licitação, que consomem aí muito tempo. E, bom, então isso é mais ou menos o que justifica, né? Até hoje a gente não está com esse projeto rodando, mas graças a Deus ele está andando bem, já chegando nos finalmente aí para a gente lançar essa ferramenta. Em princípio, a ideia vai ser uma ferramenta que mais de tecnologia padrão, né? Então, né, sem uma abordagem inicial com a parte de linguagem simples, mas nós já estamos aí com um projeto bem interessante na área de linguagens envolvendo inteligência artificial com linguagem simples, né? Que é um projeto aí que tem 15 dias que a gente começou a concebê-lo, que a gente está chamando aí de SALISE, né? Sistema Assistente de Linguagem Simples, que é juntar o GPT-4, né, para ajudar as pessoas a compreenderem melhor o juridiquês. Aí, se Deus quiser, em breve a gente está lançando esse produto, e a ideia, aí voltando no chatbot, é conectar, né, o que foi desenvolvido desse modelo de IA para que ele também esteja integrado ao chatbot. Então, a pessoa entrou ali já no portal do tribunal, né, e vai vir já um robozinho interpelando ele, perguntando se quer ajuda, e superadas ali as respostas padrão, né, que o chatbot ele tem geralmente ele tem perguntas fechadas, ele te dá algumas opções, você escolhe, vai percorrendo aquela árvore de decisão, né, e finalmente o normal é remeter a um atendente. Mas aí a ideia é a gente conectar aí ao GPT-4 também para auxiliar as pessoas, né, na compreensão dos seus problemas, e também auxiliar o tribunal na redução da demanda, né, por pessoas, que é a proposta da ferramenta, dessa ferramenta, como qualquer tecnologia, contribui aí em todas as dimensões, né, aí contribuindo tanto com o tribunal como com a sociedade. Interessante. Muito bom. E traz uma proximidade muito grande, né? Essa questão do juridiquês, ela vem sendo superada e precisa ser efetivamente superado, não só no nosso meio jurídico, até gente que, quer dizer, se a gente quiser, a gente vai se valer do juridiquês, a gente vai conseguir sobreviver a isso daí, obviamente, mas ainda entre os profissionais da área jurídica, isso também está sendo deixado um pouquinho de lado. Agora, imagina para a população, para o jurisdicionado de uma forma geral, é mais do que necessário. E a questão da tecnologia ela é fundamental para isso. E aí, Caio, eu queria aproveitar esse gancho até para a gente construir uma linha de raciocínio aqui, até pela sua atuação junto à Esquemar, e todos nós que acompanhamos sabemos assim, o quanto ela vem com uma cultura inovadora, implementando essa cultura da tecnologia, da inovação, do empreendedorismo, trazendo e formando os novos profissionais, porque a gente vai mudando lá em cima, mas essa mudança ela tem que ter uma continuidade. Então, vem novos profissionais, as pessoas que, quer dizer, vão se formando em direito, que ainda que atuem na iniciativa privada, ingressem no setor público também, mas com essa cultura de inovação, de tecnologia, de inteligência artificial, que você contasse um pouquinho para a gente como vem sendo essa atuação, esse trabalho de vocês no quesito da formação dos seus alunos, como que é a receptividade deles com esse novo mercado, com esse novo direito que está aí. A Esquemar, ela é uma escola global
ela tem um laboratório de inteligência artificial no Canadá. Ela tem uma sede em Highleg, na Califórnia. Aqui na América Latina, Belo Horizonte teve a sorte de ser escolhida, né, por essa instituição para ter a sede aqui, justamente por causa do San Pedro Valley, a questão de startups, aqui é um ecossistema, Belo Horizonte é um ecossistema muito pujante, né, de ideias novas ligadas à área de tecnologia dessas novas empresas. A gente também tem unidade lá na África do Sul, temos 3 unidades na China, 3 unidades na França, estamos abrindo agora na Índia também, tem um escritório lá. E, assim, o direito na Esquemar, ele começa a ser construído um pouco antes da pandemia, quando a gente fez a proposta para o MEC de construção do curso, né? Sim. O professor Edgar Jacobs, que conduziu essa primeira fase de construção do projeto, ele é um entusiasta da inteligência artificial, da tecnologia, e a proposta do curso sempre foi o direito do amanhã. Porque as grandes faculdades de direito, né? O direito é um curso muito conservador, né? Muito tradicional. Isso é da característica mesmo da ciência, né? Mas nesse cenário em que existem mais de 1.800 faculdades de direito no Brasil, como ser diferente, como contribuir, né, com a formação desses novos profissionais? A Esquemar fez a opção de olhar o direito do futuro. Então, desde o princípio, a formatação da grade foi fazer o direito olhado para frente. Sim. Então, a gente lotou de disciplinas de tecnologia. Tem programação de máquina, tem hermenêutica de inteligência artificial, a gente tem disciplinas clássicas com esse olhar tecnológico durante todo o curso. Agora, eu preciso falar o nosso grande case de sucesso na Esquemar. A Esquemar, nesses 3 anos, ela já construiu o maior congresso científico de direito e tecnologia do nosso país. Que bacana. Então, eu estou com os números de agora, né, que a gente, na semana passada, acabou de fechar as submissões de trabalhos científicos da 4ª edição, que vai ser agora de 1º e 2 de junho. Então, a gente teve 260 resumos expandidos de 20 estados brasileiros, propostos por 337 pesquisadoras e pesquisadores de todo o Brasil. Então, assim, o Rodrigo ele já palestrou nesse congresso, nas edições passadas, sabe? Por conta da pandemia, ele foi mais online do que presencial. Esse ano a gente quer mesmo, né, encher o nosso auditório lá na bonita sede da Esquemar, na Avenida do Contorno. E esse DNA, né, da tecnologia, ele está muito presente, né, na proposta, né, das atividades e do curso. Então, a gente vai ter como palestrante, né, conferencista, o Dierle Nunes, né, que é o presidente da Comissão Inteligência Artificial da OAB. Nós vamos ter, na parte da noite, no dia 1º ainda, o deputado federal Pedro Ayrara, que ele vai falar de tecnologias de sustentabilidade, de gestão de tragédias ambientais, né? Ele tem uma história bonita de trabalho lá em Brumadinho. E Mariana também, ele já atuava no Corpo de Bombeiros, né? Oficial do Corpo de Bombeiros. E no encerramento a gente vai ter uma professora lá de Coimbra, né? A professora Mafalda, que vai fazer uma palestra muito legal, mediada por um dos jovens talentos do Brasil na área, que é o professor José Faleiros, né? Autor de livros, e nosso colega lá na Esquemar. Então, a Esquemar, ela vem, né, para esse ecossistema de inovação em Belo Horizonte para somar com os esforços, né, desses laboratórios de inovação, dos tribunais, o iLab e toda a rede mineira. Que bacana, que legal. E os alunos ali, como que eles ficam, como eles se envolvem, como que eles recebem isso, o nível de participação, de engajamento, Você percebe que ele já tem esse entendimento diverso, quer dizer, eu estou fazendo um curso, como você bem colocou, mas é um direito do amanhã, não é aquilo que é repetido já há anos e anos, quer dizer, vamos tratar da mesma coisa, mas que era aplicado há 30, 40, 50 anos, e como que eles enxergam isso, como que é essa receptividade deles, ou esse engajamento? O curso foi aberto no início desse ano, a gente está com a primeira turma, e os meninos já se envolveram com a pesquisa.
já vão participar enquanto apresentadores de trabalho. Cada um deles fez uma pesquisa de direito e tecnologia para apresentar, uma pesquisa que já tem 3 meses de duração. Então, eles têm esse engajamento com uma perspectiva de levar esses trabalhos para fora do Brasil. Eu coloquei o desafio para eles de a gente participar do congresso do Comped lá em Buenos Aires em outubro, né, que o Comped vai fazer lá. Agora, está previsto na própria grade do curso, 7º e 8º períodos vão ser no exterior. Que legal. Então, eles vão poder optar por uma dessas sedes da Esquemar no mundo para fazer a formação. Então, aquele que eventualmente dominar o mandarim vai poder ir para a China, o que, né, falar francês ou mesmo inglês, né? Esquemar tem o inglês como língua base de todas as sedes no mundo, né? Vai poder fazer a formação lá na França, na África do Sul. Então, a perspectiva não é só trazer o aluno de fora para cá, mas também desses alunos de direito começarem a rodar. E durante o evento que a gente fez do iLab lá na Esquemar, que foi a Confraria da Inovação, a gente teve uma participação muito legal de um professor lá de inovação, que é da área de administração, né? O professor Denis Rosseto, e os nossos 9 alunos de direito estavam lá, de olhinhos brilhando, assim, caramba. Às vezes o menino quis entrar na faculdade para ser um advogado penalista clássico, e ali ele já viu, opa, tem algo diferente. Pode ser que eu trabalhe com crimes digitais de criptomoedas e golpes de pirâmide, entendeu? Então ele vai ter outras possibilidades de carreira, mas não desconsiderando a parte clássica, evidentemente, que é sempre importante também. Mas o mundo ele mudou demais, então assim, toda uma realidade que a gente acostumou aqui no mundo físico, analógico, digamos assim, ele entrou no mundo digital, quer dizer, novas perspectivas ou oportunidades ou desafios, inevitavelmente, eles vêm surgindo e surgirão assim com muita força, isso não tem como negar. Então, achei muito interessante essa sua conceituação sobre o direito do amanhã por essa perspectiva da própria tecnologia. Vou te dar o exemplo de uma das pesquisas que eu orientei dos nossos alunos lá, do aluno Igor. Ele é um aluno esportista. Ele já jogou futebol americano no time do América, hoje ele joga golfe profissionalmente, então ele é muito vinculado à questão do esporte. E a pesquisa que eu coloquei para ele, o desafio, foi ele identificar a questão da manipulação de resultados nessa indústria que se formou das bets no Brasil. Né? A gente vê todo dia na imprensa escândalos, né, de jogadores de futebol jogando bola de propósito para o escanteio, etc. Então, eu coloquei esse desafio para um aluno de primeiro período identificar né, que tipo de violação de direito está acontecendo nessa indústria da manipulação de resultados dos bets. É questão de estatuto torcedor, é questão de Código de Defesa do Consumidor, é questão da nova legislação do esporte que acabou de sair. Então, o menino estava preocupado com isso, sabe? Então, é um direito que está se transformando, né? E os cursos também têm que se adaptar, né? Exatamente. Então, quer dizer, a gente tem adaptação e mudança da perspectiva e da própria cultura também dos estudantes. A gente tem essa mudança da própria grade curricular também, vai tendo essa mudança comportamental e quer dizer, a gente não pode ter esse choque quando os novos profissionais eles vão sendo lançados no mercado. Opa, peraí, será que o poder público também ele acompanhou isso daí? O Ministério Público, o Poder Judiciário especialmente, a gente está falando aqui com o Rodrigo também, né? Quer dizer, será que teve todo esse... E tem todo esse acompanhamento também? Eu não sei se acompanhou aqui o raciocínio, Rodrigo, porque saiu um pouquinho da tela e voltou. Não, o finalzinho não. Então, que eu estava falando com o Caio aqui, que vai tendo toda... Eu vou aproveitar para servir o café. Pode colocar aí. Eu vou até querer um pouquinho também daqui a pouco. Essa mudança de concepção, de cultura do acadêmico, quer dizer, e são novos profissionais que se lançam ao mercado já com uma nova visão também. A própria realidade nossa hoje dessa questão de tecnologia, o digital, a inovação, quer dizer, é necessário, pelo menos na minha singela visão aqui, na minha humilde opinião,
que haja uma congruência, um acompanhamento do privado com o público. O Poder Judiciário ele vem se lançando a isso, ele vem buscando muita inovação a partir daí. Eu posso acompanhar mais de perto aqui, por ser do meu estado aqui, o TJMG. E aí eu queria saber de você, assim, como qual a importância de toda essa inovação no Poder Judiciário? Sabe, assim, essa inovação, ela tende a quê, ou a finalidade maior dela é o quê? Qual que é essa importância, na sua visão como juiz de direito, como que você avalia a relevância dessa inovação hoje no Poder Judiciário? Dácio, eu acho que essa proximidade dialoga muito com o que o Caio falou da questão dos cursos de direito. Eu não vivi tanto, assim, eu sou um pouco novo, então eu não sei, eu não posso testemunhar, né, como que eram os cursos de direito, né, há 50, 100 anos atrás, mas nos parece muito claro que o modelo, né, do ensino jurídico, ele se manteve com poucas modificações, poucas evoluções, até pouco tempo atrás. Eu digo isso porque, né, eu estudei na década do ano 2000, me formei em 2006 parece muito claro, né, que aquele ensino ali que eu tive era muito próximo daquele que foi ensinado na década de 20, de 50, de 80. E a mesma coisa em relação ao conteúdo. Esse conteúdo, ele tem uma evolução bem lenta. As inovações legislativas, né, a gente percebe que elas, hoje, um pouco mais rápidas, mas na época, e quanto mais a gente retrocede no tempo, a gente tem a percepção de que elas eram muito difíceis de acontecer. E aí, nessa questão aí do curso de Direito, o Caio trouxe aí essa experiência, essa proposta da Esquemar. Eu confesso que não conheço outra proposta como essa. Acredito que exista, né? Não sei em Belo Horizonte, mas eu vejo assim que o mais relevante disso é você trazer a tecnologia para a vida e para a experiência, para o aprendizado do aluno, que se desdobra em duas grandes novas facetas, né? Duas novas portas que se abrem para esses alunos. Primeiro, é a tecnologia como instrumento. Então, é a tecnologia que nós estamos usando aqui para fazer essa videoconferência, né? É uma ferramenta de inteligência artificial que vai te apoiar na redação de textos, ou de, né, traduções, né? Hoje são ferramentas muito comuns. Então, essa familiaridade cada vez maior das pessoas, e no caso aí, os alunos, em relação a essas ferramentas tecnológicas que estão cada vez mais presentes nas nossas vidas. E também a compreensão, né, e o entendimento da tecnologia como objeto do direito, né? O que eu quero dizer com isso? Cada vez mais a tecnologia está presente na vida das pessoas e da sociedade, então cada vez mais aquilo vai gerar litígios, e litígios vão ser criados, ou não precisa ser litígios, né, para consultorias, mas questões jurídicas criadas em torno da tecnologia. Então, os exemplos aí, eles se desdobram às dezenas, mas vou citar um caso que eu estava pesquisando na semana passada de contratos inteligentes, né, mais conhecidos aí mundialmente como smart contracts, que são contratos concebidos a partir ou com códigos de programação. Ainda que exista um contrato escrito, né, toda a execução do contrato se dá eletronicamente ou informacionalmente. Um exemplo claro é o caso do Uber, né, que você, quando adere à plataforma Uber, você adere a um contrato, né, um contrato de adesão, geralmente não, você acaba clicando na aceitação daqueles termos do Uber, e ele tem um contrato escrito, mas, na verdade, todo aquele contrato está reproduzido em códigos, de forma que existe a autoexecução. Vou dar o exemplo aqui de quando você pede um Uber. Então, você pediu o Uber, você celebrou o contrato, quando você chega no destino, o próprio
a informação que decorre da localização de GPS já informa que você chegou ao destino e automaticamente ele executa a cobrança, né? Então, esse é um exemplo mais palpável aí de Sim. smart contracts. E né, isso é algo que cada vez mais está presente na nossa vida. Então, levar o ensino da tecnologia para os bancos da faculdade significa tanto a capacidade do aluno compreender, né, o que é um sistema informático, e inclusive municiá-lo, né, para construir essas ferramentas ou apoiar na construção dessas ferramentas, como também compreender o fenômeno jurídico que conversa, né, com a tecnologia. E assim, esse desenho todo é mais ou menos a mesma coisa que eu enxergo para o judiciário. Então, o judiciário ele precisa cada vez mais fazer uso da tecnologia, compreender as ferramentas tecnológicas, né, as possibilidades e como aquilo pode contribuir para o exercício dessa função, e também compreender aquilo como fenômeno social, né? Então, o que no final das contas isso é importante? Isso é importante, no caso do Poder Judiciário, é se adaptar a uma realidade da sociedade. Então, eu brinco lá no laboratório que a gente não está inovando, a gente está recuperando o atraso, né? Uhum. A gente tem aquela ditado, né, que diz que o direito está sempre a reboque do fato social. Eu costumo muito usar essa metáfora para o judiciário, para dizer que o judiciário está sempre correndo atrás, né, do estado da arte, da tecnologia e inovação, da iniciativa privada e da sociedade como um todo. Então, hoje, a sociedade toda ela é tecnológica, né? Nós temos aí mais celulares do que pessoas no Brasil. Então, a gente precisa, o nosso esforço de conduzir, no caso, o Poder Judiciário para se adequar a essa realidade, né? Então, é mais ou menos esse o esforço que a gente tenta fazer lá todo dia. O Rodrigo tocou num ponto muito legal, muito interessante da gente comentar, que é, né, o direito enquanto objeto cada vez mais presente na vida das pessoas. Eu estou orientando uma pesquisa lá na Dom Helder, de um aluno muito legal também, sobre sucessão de bens digitais, de ativos digitais. Ela era muito fã da Marília Mendonça, e a questão que surgiu foi o seguinte: com a morte da cantora, que afetou, né, a classe artística e todos os fãs no Brasil, o Brasil se comoveu, né, com a morte, né, prematura de uma pessoa muito talentosa, o que seria feito, né, das redes sociais? Sim. Como ela tem milhões e milhões e milhões de seguidores, aquele ativo digital vale muito dinheiro. Sim. Só que minha aluna não estava encontrando, né, nos tribunais jurisprudência a respeito de sucessão de página de Instagram milionária. Então, ou seja, essas novas interpretações vão ter que ser construídas, porque minha aluna identificou, olha só, que nos termos de uso do Instagram não é possível fazer essa sucessão. Morreu a pessoa, fica para o Instagram. Entendi. Agora eu te pergunto, não seria justo e ligado aos princípios gerais do direito, de dignidade da pessoa humana, da pessoa, do herdeiro, da criança, poder usufruir desse benefício, né, dessa construção de uma página digital com milhões de seguidores, que até hoje publica? Sim. Percebe? Então, quais são as perguntas que minha aluna vai tentar construir uma resposta e a gente não sabe ainda qual vai ser a conclusão dessa pesquisa, né? Mas, assim, quem está lucrando com essa página até hoje? Exato. É a gravadora? É o próprio Instagram? O dinheiro está indo para um fundo? Está indo para o inventário? Né? Porque a criança vai ficar com aquele dinheiro? Exato. Porque uma postagem de propaganda num dos perfis, né, com o maior número de seguidores no Brasil é coisa de centenas de milhares ou, quiçá, de milhões de reais. Exato. Então, esses novos elementos da vida digital, né, vão aparecendo. Então, a outra coisa que se discute muito, né, a construção de perfis e de próprios hologramas, imitando voz de pessoas já falecidas. Então, por exemplo, Caio, poderia colocar em testamento a proibição de utilizarem, né, fotos, vídeos meus para reproduzirem, por exemplo, uma aula nova minha que eu não dei, a partir dos atributos da minha personalidade humana. Sim. Sabe? Então, é muita coisa nova. Entra muito conflito de norma, entra muito conflito de termos de uso, ou isso daí vai se sobrepor a
a questões legais, a princípios de direito, a questão da dignidade da pessoa humana também, ou de direito, éticas, né? questões principalmente éticas, questões de direito dos sucessores também. Então, quer dizer, é um universo gigantesco, onde corre muita coisa, onde tem muito direito, acontece ali o direito da personalidade como nunca, onde tem muito dinheiro, inclusive, isso daí é tangibilizado, e é um universo totalmente, digamos assim, intangível. Né? Não é algo físico, não é um bem físico, mas é um bem que gera muito mais do que muitos bens físicos aí, muitos bens móveis e imóveis. Né? Odácio, tem que elogiar o café, tá? Tá muito bom, né? Seu fornecedor, depois eu passo o contato dele. Já está fazendo a propaganda, mas é verdadeira, né? Como que chama o rapaz lá da fazenda? É o Túlio, advogado também, Advogado. Eu acho que faz até parte também da comissão de Direito Médico. Muito bom, Túlio. Parabéns pelo café, pelo trabalho, pela produção. Mineiro sem café não funciona, né? Cafezinho é bom, né? Sabe que eu tomava pouquíssimo café, quase nada. Eu aprendi a tomar com a minha esposa, com a Fabi. Exatamente. Como eu estava te falando antes, né? Meu avô gostava, mas não tomava. Meu avô criou família grande, né? Plantando café lá no interior, né? Lá em Passatempo. E uma coisa que eu nunca entendi quando eu mudei para Belo Horizonte para estudar foi por que as pessoas tomam café depois do almoço. Isso na fazenda é algo absurdo. A gente toma café na fazenda no início da manhã para acordar, despertar para o trabalho. Eu lembro direitinho, era o café, meu avô colocava um pedaço de rapadura na caneca e a gente ia lá no peito da vaca espremer o leite lá no café com a rapadura, porque o leite sai do corpo da vaca na temperatura do corpo dela, 36, 37 graus, né? Então aquilo, gente, eu lembro, estou tendo memória afetiva aqui dessa época. E a gente toma o café lá no meio para o final da tarde. Entendi. Então são esses dois momentos do Depois café. Do almoço? Depois do almoço, não. Então nunca entendi, até tenho dificuldade de compreender isso, né? Entendi. Mas é isso, mas o cafezinho é sempre bem-vindo. E aproveitando o gancho, não do café, mas o que você falou antes, dessa questão também que até o Rodrigo colocou muito bem aqui, da questão da inovação também. Eu não sei, eu vou jogar essa bola para vocês. Muita gente pensa assim, quando se fala na palavra, no termo inovação, necessariamente começa a vir questões tecnológicas na mente. Tem uma ligação direta do termo, da palavra inovação com tecnologia? Porque talvez na minha concepção aqui, me corrijam, sintam-se à vontade para isso, que os experts aqui são vocês e não eu só sou um fio condutor aqui da conversa, do assunto. Mas para fins assim didáticos, a tecnologia, talvez por si só, essa questão realmente ali de desenvolvimento, digamos assim, de ferramentas tecnológicas, até sendo um pouquinho redundante. E a inovação, em que pese estar atrelada à tecnologia, ou à tecnologia e inovação, mas isoladamente inovação, talvez não seja uma questão de comportamento, de compreensão, porque, por exemplo, eu posso ser inovador, não necessariamente estar envolvido com a tecnologia, mas comportamentos, pensamentos, uma questão cultural de fazer diferente, de abrir novos horizontes, e em razão disso, por termos uma ferramenta de tecnologia, hoje eu posso, eu sou uma pessoa inovadora que eu estou sempre querendo enxergar mais à frente, pensar novas alternativas, e existe uma ferramenta muito interessante, que é a tecnologia, por si só. Deixa eu implementar aqui na minha inovação, porque eu acho que antes de trabalharmos com a questão da tecnologia, o Rodrigo estava muito bem colocando, é necessário uma mudança de perspectiva, uma mudança cultural, deve haver uma aceitação. Por exemplo, o Rodrigo colocou no início aqui na colocação dele, no poder público, às vezes as coisas elas vêm acontecendo, mas talvez a passos um pouquinho mais lento, talvez, do que iniciativa privada, por questões de engessamento, por questões de burocracia, de legislação, e aquilo acaba sendo uma cultura que as pessoas vão aprendendo. E às vezes, para a gente quebrar essa barreira, termos essa ruptura, peraí, as pessoas têm que ter agora um conceito, uma mentalidade inovadora. A partir dessa mentalidade inovadora, a implementação da tecnologia, de robôs, da inteligência artificial, fica mais fácil, porque assim, não adianta nada a gente falar muito de tecnologia se a pessoa ela é reativa àquilo, ou ela é fechada àquilo. Assim, eu estou jogando umas questões aqui no alto, porque às vezes surge alguma temática, alguma ideia, alguma colocação.
ou às vezes, não, você está falando bobagem, Darcy, cala a boca, vamos para a próxima pauta. Não, tá não, Darcy. Essa discussão é fundamental. Você quer falar primeiro, Rodrigo? Uai, vocês que mandam, eu tô à disposição. Não pode, eu falei por último. Eu tenho muito Tá. para falar disso também. Esse é um tema que eu gosto muito, né? Porque hoje eu estou em duas funções, que é coordenando a área de TI do tribunal e coordenando a área de inovação. Então eu vivo aí, entre esses dois mundos, eu brinco que eu vivo entre a cruz e a espada, principalmente porque as pessoas, né, isso é uma característica do consciente coletivo, inconsciente, não sei, de que inovação é tecnologia, né, e tecnologia é inovação. Eu ainda não tive oportunidade, já pesquisei, eu tentei encontrar uma explicação lógica ou histórica da associação, né, desses dois fenômenos. Mas eu tenho um palpite, né, que o termo tecnologia está sempre atrelado a novos artefatos, vou chamar assim, novos artefatos. Tecnologia, etimologicamente, se não me engano, estudo da arte, estudo da técnica. E a gente, né, um breve passeio aí pela nossa memória, a gente vai lembrar, né, que a tecnologia ela não está necessariamente ou de alguma forma atrelada a artefatos eletrônicos. Aí eu vou dar um exemplo. Esse ano eu tive a oportunidade de ir ao Congresso Mundial de Mobilidade, e lá, entre outras exposições, tinha lá uma exposição de arquitetura, né? Então, arquitetura, né, vamos combinar, é cimento, é ferro, né? Então ali traziam propostas, né, de novas formas de construir prédios, né? Geralmente associada à sustentabilidade, enfim. Então nós temos a tecnologia aplicada à arquitetura, né, à engenharia, ao, a engenharia de tráfego, enfim, são ramos do saber, né, ramos científicos que necessariamente, né, ou pelo menos tradicionalmente, a princípio, eles não envolvem o uso de artefatos eletrônicos. Mas a vinculação e inovação com artefatos eletrônicos ela é muito frequente, e assim, aí entra nesse ponto aí que eu ainda não consegui desvendar. Eu acredito que os artefatos eletrônicos eles são um fenômeno recente na história da humanidade. Então, o meu palpite é que, como à medida que esses artefatos eletrônicos foram surgindo, e aí nós estamos falando aí né, no século XIX, XX, final XIX e XX todo, as pessoas começaram a associar, né, os artefatos eletro e eletroeletrônicos com artefatos que não existiam, né, na história da humanidade. E aí, então, associando novas formas de tratar problemas com artefatos eletrônicos. Mas, quando a gente começa a estudar inovação, uma pergunta que é muito recorrente, ou quando a gente está em evento de inovação, é perguntar assim, o que é inovação, né? Então, geralmente a pessoa, quando é mais leiga, ela fala assim, isso geralmente associa a tecnologia. Mas depois, assim, de resumir tudo que eu já pude estudar e pesquisar, eu gosto de simplificar, né, a inovação como essa técnica o Faustino está ali. Essa técnica ou essa atividade de buscar a solução de problemas, né? Ou seja, a construção de artefatos, de propostas, de soluções com foco nas pessoas. Então, é a ideia de buscar propor a melhor solução. E essa solução, né, como é uma busca que reúne uma série de técnicas, né, de pressupostos, ela acaba sendo inédita, né? E ao ser inédita é que surge a ideia da inovação. Obrigado. Eu estou numa entrevista aqui. Então, por exemplo, eu tô aqui vocês estão vendo que eu estou num ambiente diferente, aqui eu estou no laboratório de inovação do Tribunal de Justiça de Pernambuco, é o IDEA. Ele fica dentro da escola judicial. Eu vim aqui participar
do evento que eles chamam de GESP Jam, que é um evento de inovação, uma espécie de hackathon, que é uma maratona, né, de inovação que ocorre aqui todo ano. Poxa, que legal. No ano passado, as equipes, né, que participam dessa maratona, eles acabaram prototipando uma solução tecnológica, que é um artefato que tem por objetivo fazer o rastreamento de demandas predatórias. Agora, esse ano, os temas são bem diferentes. Eu vou até citar eles aqui. Eles estão trabalhando com 3 macro desafios. E o primeiro deles é acesso desburocratizado aos juizados especiais de Pernambuco para além do digital. Então, você já excluiu o digital, né? O outro é construir protocolos de trabalho mais simples e eficientes para os juizados especiais de Pernambuco. E o terceiro e o último é introduzir a cultura ágil nos juizados especiais de Pernambuco. Então, se a proposta do ano passado foi a tecnologia, né, esse ano é uma proposta não tecnológica. Mas, de qualquer forma, é sempre repensar formas diferentes de fazer as coisas, sempre com o objetivo, no caso do judiciário, de melhorar os serviços. E é interessante aqui que esse evento ele reúne, né, é um evento de inovação aberta, então ele reúne vários segmentos, inclusive nas equipes aqui eu tive a grata surpresa de encontrar muitos advogados. Então os advogados estão vindo para dentro do judiciário para ajudar o judiciário a propor novas formas de prestar o serviço judiciário. Muito bom. Então, agora, disso tudo, né, a inovação, então, é a proposta de fazer algo diferente para as pessoas, diferente e, lógico, inédita, né? Por isso, inovação é novo. E a tecnologia, ela surge como um meio, né? Então, às vezes, você vai colocar o ingrediente de tecnologia. Principalmente por quê? Porque tecnologia, né, naquela primeira conversa nossa, nós colocamos que é um fenômeno cada vez mais presente na vida das pessoas. As pessoas falam muito hoje de metaverso. O metaverso vai pegar ou não vai? Não, o metaverso já pegou. O metaverso é isso aqui, ó. A gente vive colado nessa tela. A diferença, é um caminho sem volta. Que é metaverso é só colocar um óculos, mas o óculos vai reproduzir essa tela. Então, hoje a gente trabalha aí com realidade aumentada, que é a ideia de você colocar um óculos que as pessoas usam, o óculos de grau que as pessoas usam. Imagina aí um óculos de grau em que você vai ter as informações da sua tela reproduzidas na lente, né? E hoje já se fala até, a partir da proposta do Elon Musk, do Neuralink, é você implantar um chip na sua cabeça e ter as informações que você enxerga via tela, você vai enxergar no seu olho sem usar nada no seu olho. Então, o chip vai lançar no seu campo visual cerebral as informações que você usa hoje o olho para enxergar, né? Então, assim, na verdade, a tecnologia está sempre como instrumento, né, para trazer algo novo para as pessoas, né? E é esse algo novo que a inovação busca. Então, assim, você pode ter a tecnologia mais avançada do mundo, mas se a ideia de aplicar essa tecnologia ela não partir de uma concepção que realmente solucione o problema das pessoas, você vai ter uma tecnologia por tecnologia. Como diz uns amigos nossos, gostei muito dessa frase, cavar certo no lugar errado é cavar errado. Você tem que ter, né, uma ideia genial e aí sim investir, fazer investimentos tecnológicos. É mais ou menos isso aí. Então, acho que a inovação que é o grande motor das mudanças, né? E a tecnologia ela vem para apoiar essas mudanças. E cabe a nós aplicá-las da melhor forma, né? Perfeito. Muito bom, excelente, né, Rodrigo? Não esperaria menos de uma mente brilhante dessa. Eu vou na mesma linha do Rodrigo, sabe? É possível fazer inovação sem elementos tecnológicos digitais, né? O judiciário viveu uma grande onda de inovação nas chamadas formas consensuais de solução de conflitos. Sim. Ao adotar na sua estrutura, né, principalmente na década passada, instrumentos de mediação, conciliação, práticas de justiça restaurativa. Isso foi uma inovação tremenda, né, para o judiciário fomentar, acreditar, treinar magistrados e servidores, né, para conduzir bem essas formas ou seja, né, adotar porque a gente aprende na faculdade, né, o sistema multiportas, solução de conflitos. Isso foi uma grande inovação sem trazer um único computador novo, né? Assim, a gente não está inventando a roda, a gente está
colocando dentro do Poder Judiciário várias formas de se resolver os conflitos, e não apenas e tão somente, mas evidentemente que ela é importante, ela talvez a principal, né, que é a solução adjudicada, a solução vinda do juiz. Então, esse é um modelo de inovação muito bem sucedido no judiciário brasileiro. Isso foi incorporado, né, no espírito do judiciário brasileiro. A gente tem Semana Nacional da Conciliação, tem várias resoluções do CNJ, né, a 125, a 225, a da Justiça Restaurativa, tem até a da inteligência artificial, que em certa medida dialoga com ela também. Agora, eu preciso também apresentar um outro ponto, outra face da moeda, que o termo inovação ele começa a ser visto em algumas áreas como algo popular demais e que diz de menos. Essa palavra é invocada para esconder uma falta de criatividade. Por exemplo, no meu meio universitário, o que toda universidade, toda faculdade vai fazer uma propaganda na rádio, falar, faculdade tal é inovadora. Então, mas o que é ser inovador? Onde está a inovação? Muitas vezes vão banalizando o termo. Banalizando o termo. Agora, algumas pessoas começam a falar, a palavra inovação, o termo inovação, ele começa a parecer datado, porque a gente vê essas ondas, né, dos conceitos e tal. Talvez o conceito que irá dominar, irá suceder o de inovação, seja o da disrupção. Sim. Porque a disrupção seria uma inovação em nível mais extremo. Por exemplo, é o que a gente quis fazer lá na Esquemar. Vamos fazer um processo completamente disruptivo em termos de graduação em Direito. Percebe? Então, o doutor Rodrigo no iLab, no TJ, para mim o que ele faz lá, né, e o Rodrigo e a colega do Iluminas lá na Justiça Federal, o que eles fazem, né, esses juízes brilhantes, essas mentes brilhantes, para mim o que eles fazem é disrupção dentro da estrutura do Poder Judiciário. Com certeza. Né? Porque você imagina o que está no inconsciente coletivo das pessoas do Poder Judiciário? Aquele lugar dos papéis mofados, né, do juiz que decide da mesma maneira, está lá com o código desatualizado em cima da mesa. Todo um comportamento, uma atuação. Agora, por exemplo, um dos projetos lá do iLab que eu preciso lembrar aqui, eu preciso fazer a deferência, né, ao Rodrigo, a inteligência dele, a capacidade dele de gestão do iLab, né, que é a nova formatação arquitetônica das varas judiciais. Sim. Então, o Rodrigo vai falar disso aqui, eu vou provocá-lo. É uma vara que não vai ter balcão. Sabe? Que o advogado vai ser recebido em mesa. Você imagina uma coisa dessas? E essa questão, Caio, que você está falando, ela é importantíssima. Essa questão estrutural, ela tem um significado e dispara gatilhos importantíssimos a partir dessa questão, dessa visão, sem banalizar agora o termo da inovação. A gente estava até falando nos bastidores aqui, você falou sobre a neuroarquitetura, criar ambientes conforme a necessidade e a demanda, ou o que quer disparar como gatilho ali nas pessoas que frequentam aquele ambiente. É uma forma de tecnologia, é uma forma de inovação, é uma forma de agir a partir de melhor dizendo, de um entendimento do novo, né? Então, essa questão mesmo aí que citou de, poxa, como receber o advogado numa mesa, sem um balcão, isso daí realmente muda todo um agir, toda uma cultura. Não somente, né, na melhoria da prestação jurisdicional ao cidadão, mas também à classe dos advogados. Sim. Que está ali todo dia melhorando a relação, né, institucional. Poxa, é muito legal o trabalho que vem sendo desenvolvido. O Rodrigo pode falar do projeto da vara sem balcão, Rodrigo. Inclusive, lá nos eventos do TJ, eles têm um óculos de 3D para, né, as pessoas navegarem ali na secretaria nova e tudo. Eu acho muito legal. Esse projeto é nota 1000. Conta um pouquinho para a gente aí, então, Rodrigo. Então, esse projeto, ele nasceu muito dessa ideia, ele nasceu muito dessa simbiose que é o que a gente chama de rede de inovação, né? Então, a inovação, vou falar aqui do judiciário, ela tem sido construída nesse ambiente de rede. É igual eu estou aqui hoje, né, fazendo esse intercâmbio aqui em Pernambuco. Na época, foi em 2020, eu tive, né, através dessa rede de inovação, contato
com dois projetos, né, que foram inspiração desse nosso. Foi o projeto chamado Fórum do Futuro, que está, salvo engano, em Fortaleza, mas é da Seção Judiciária Federal do Ceará. Na época, esse processo estava em concepção e esse projeto, por acaso, ele foi entregue recentemente, tem um mês. Eu vi uma matéria sobre isso. A ideia era repensar os espaços de trabalho no judiciário em razão da pandemia e no pós-pandemia. Na época, né, existe aquela expressão novo normal, né, a partir da pandemia. E uma das questões que se colocava era que o home office se tornaria um padrão de trabalho, né? Então, assim, dentro de uma perspectiva de home office, né, como padrão de trabalho, como ficariam os espaços dos fóruns, né, da justiça em relação a postos de trabalho, né? Se ali cada vara tem 30 servidores em cada vara, vamos supor, a gente precisaria manter lá 30 postos de trabalho e, né, um imóvel à disposição desses postos e as pessoas trabalhando de casa. Tem uma frase que eu aprendi, que eu gosto muito, é assim: o metro quadrado mais caro do mundo é aquele que você não usa, né? E isso significava, no caso do home office, dispêndio de dinheiro público. E tanto em relação ao espaço que era consumido, como os artefatos, equipamentos, mesas, computadores, né? Infraestrutura de rede, internet disponível para aqueles computadores que não estava sendo usado. Então, na época, esse projeto nasceu com essa inspiração. E um outro projeto que eu gostei muito também, ele é mais despretensioso, hein, no ponto de vista científico, foi a vara, a secretaria da vara de um grande entusiasta de inovação, que estará na Esquemar em junho agora, o Marco Bruno, né? Ele foi até o coordenador da pós de inovação que eu fiz na Infam. Então, é uma vara que explora muito o conforto do ambiente de trabalho. E um dos elementos que tinha, né, que me chamou muita atenção, eram as paredes coloridas. Então, assim, a partir dessas duas inspirações, a gente começou a criar no tribunal, na época que eu estava assessorando a primeira vice, e a primeira vice é responsável, né, pelos cartórios ali da sede do tribunal. A gente criou esse projeto, Cartório do Futuro. Ele nasceu com esse nome. E aí a gente começou, como todos esses projetos começam, que é pintar as paredes, né? E a gente começou a estudar as cores, qual o significado disso, né? Então a gente acabou optando lá por 3 cores, que é azul, verde e amarelo, que elas sugerem conforto, a produtividade e criatividade, né? Que são os valores que a gente, pós-pesquisa, entendeu como mais significativos para explorar nesse ambiente. Então, assim, o projeto nasceu daí, mas aí a gente começou a agregar vários elementos. A ideia era repensar o espaço, nesse espaço de trabalho, né, para o pós-pandemia, e trazendo a ideia de employee experience, né, um termo muito comum em inovação no mundo afora, no mundo corporativo, que é melhorar a experiência do colaborador. Então, a ideia era pensar como seria o futuro do trabalho. Então, né, depois a gente pesquisar muito, a gente chegou à conclusão de que a tendência mundial estava caminhando para o formato híbrido, e aí no formato híbrido a gente precisava pensar se os postos de trabalho precisariam ser fixos, ou seja, cada servidor precisaria ter um posto de trabalho dele, com a fotografia da família dele em cima da mesa, ou a gente repensaria esse conceito e traria, como a gente de fato trouxe, a ideia de co-work, né? Então são postos de trabalho rotativos. O judiciário, ali no caso, a secretaria disponibilizaria postos de trabalho em número suficiente para atender as pessoas que a cada dia estariam presencialmente. Então, além disso, a gente trouxe vários elementos inéditos no tribunal, que do ponto de vista tecnológico, foi o primeiro setor que teve Wi-Fi, né, que sempre era usado rede cabeada, e a ideia era possibilitar, né, que os servidores usassem notebooks com a proposta, né, ali em ambiente de laboratório, de o servidor ter o notebook para trabalhar em casa, e quando fosse trabalhar no tribunal levasse o notebook, né, e
sentasse na mesa de coworking, ele ligasse no Wi-Fi e continuasse ali trabalhando. Então a gente aproveitou esse projeto e aí a gente tentou agregar o máximo de elementos, né, que agregassem valor nesse projeto do ponto de vista de inovação. E quando eu falo inovação, eu estou falando o quê? De experiência de usuário. E aí, como falei um pouco atrás, tanto o usuário interno, né, no caso os servidores, melhorar a experiência deles, como o usuário externo. Então, assim, para resumir bastante aqui das dezenas de artefatos que a gente agregou nesse projeto, né, eu gosto muito de citar o do espaço de descompressão, porque a gente percebeu que um dos motivos pelos quais se sustentava que o home office gerava, né, uma produtividade maior dos servidores, né, um dos motivos que a gente identificou é que a casa da gente, a gente tem maior conforto, né, a gente se sente mais à vontade, mais confortável, e esse conforto, ele redunda num descanso maior, né, da mente e do corpo, e isso faz a gente produzir mais. Então, assim, a ideia do espaço de descompressão é ter um ambiente, um espaço ali que você consiga relaxar, que você consiga se sentir em casa. Então, esse projeto, ele tem esse ambiente, né? E o outro é para o usuário externo. Então, a gente, entre vários elementos que a gente trouxe, um deles é essa ideia de, ao invés de ter um balcão, né? Que, como disse um servidor, o balcão é um artefato ali que quer que a pessoa que está sendo atendida vá embora, assim. Eu não quero nem que você sente, tem você lugar vai nem ficar pra em pé e a sentar. hora que eu te atender, você racha fora. Então, a ideia assim, de trazer uma outra proposta, eu gosto de chamar assim de a proposta do gerente de banco, né? O que o banco quer? O banco quer atrair o cliente. E quando a gente chega no nosso gerente, o que tem? Tem uma poltrona bem confortável, né? Tem um café, tem a balinha, né? E um ambiente agradável para você se sentir motivado a ficar ali mais, né? Para ser mais acolhido. Então, a gente construiu lá essa proposta da pessoa ser atendida, né? Ali nessa poltrona e colocamos ali vários artefatos. Um deles que eu lembro aqui é ter uma tela para que o atendente consiga mostrar informações, né, de uma forma mais confortável para a pessoa que está chegando ali, advogado, parte, né, o usuário do sistema de justiça. E a parte ali do metaverso, né, foi uma proposta de nós experimentarmos, né, como poderia ser o atendimento, né, do usuário externo nesse ambiente que na época se desenhava, que é o metaverso imersivo, né, a realidade virtual. Nós desenvolvemos esse projeto com essa proposta e também com a proposta de poder levar esse projeto, né, a experiência imersiva das pessoas em relação a esse projeto, quando a gente estivesse fora daquele ambiente. Então, quando a gente vai em feiras, a gente leva o óculos, leva o óculos para que as pessoas conheçam, né, em detalhes como que é estar dentro desse ambiente. Isso é uma proposta, um artifício muito utilizado, né, pelos escritórios de arquitetura para levar essas experiências para o cliente antes de um projeto ser construído, né, que a pessoa conheça como está dentro dos ambientes projetados, ou mesmo você conhecer ambientes que estejam remotos, né? Então, mais ou menos essa que foi a ideia desse projeto que iniciou como o cartório do futuro, né, e à medida que a gente ia agregando elementos que valorizassem mais o nosso projeto, a gente acabou chegando, né, a definição do termo, concepção do termo, colocamos o nome do projeto de Conecta, né, porque a ideia era um dos pressupostos dele é conectar os servidores que estavam presencialmente com os servidores que estavam remotamente. Ele tem, por exemplo, artefatos tecnológicos que permitem videoconferência, né? Por exemplo, uma reunião de trabalho de pessoas que estão em casa com pessoas que estão fora. Então, ele permite, a gente trouxe vários elementos que permitem essa conexão. E também a ideia também de reconectar as pessoas, né, de atender melhor as pessoas, tratar melhor os servidores. Então, ficou lá, conecta ambiente de trabalho híbrido. Né? Esse, mais ou menos, foi essa a proposta. Que bacana, bem interessante. E, quer dizer, acho que quanto melhor a satisfação da pessoa, melhor o rendimento, quer dizer, se somatório, satisfação com rendimento, melhor no resultado, sem dúvida nenhuma. Basta um exemplo aqui, o mais bobo, mais singelo, palpável que eu posso dar, por exemplo, em sala de aula, lecionando, às vezes basta uma pequena modificação estrutural em sala de aula ou em disposição dos alunos, que todo o contexto ele é modificado.
de percepção, de atenção, de participação, de envolvimento, de engajamento. Quer dizer, e a gente saindo desse mundo físico para o mundo digital, exatamente a mesma coisa. Quer dizer, ali a espinha dorsal é a mesma. As ferramentas que são diversas, né? No caso, a ferramenta tecnológica. Mas é exatamente isso. Quer dizer, é usando a tecnologia a nosso favor. As pessoas têm que entender muito isso. Eu vejo muita gente hoje falando, nossa, os robôs vão tomar o espaço, a gente não vai ser mais nada, como aquele filme de alguns anos do Will Smith, E o Robô, é exatamente aquilo. Quer dizer, tinha até a figura do robô quase próxima a uma figura humana para dar aquela sensação, não era aquela máquina distante e fria. Vamos desenhar aqui uma figura de um robô, mas um robô mais humano. E fica muito essa discussão quando eu falo, gente, tecnologia está aí, mas o lado humano, as habilidades humanas, as sensações, elas são exclusivas dos seres humanos. Então, o que fazer, o que entender para pegar essa tecnologia, essa questão da robótica, essa questão da inteligência artificial, para nos apoiar na questão da inteligência emocional, da inovação, sem banalizar o termo, do comportamento, da cultura. Isso são coisas assim que eu fico avaliando, que as pessoas têm que entender que, vamos trazer para agregar e não para disputar. Porque, claro, acho que há situações que a automação, a inteligência artificial, se ela existe, e de fato existe, e vai fazer coisas que vão fazer com muito mais assertividade, uma margem de erro quase que inexistente, com mais rapidez, mais eficiência do que nós, seres humanos, é claro que ela vai chegar, vai ficar, e se um ser humano fazia aquilo e aquela inteligência artificial pode fazer melhor, realmente não há necessidade daquela pessoa ali. Opa, então como que eu vou me alocar? O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que desenvolver? Que é uma habilidade minha que a inteligência artificial não pode superar e ela pode me agregar. Então, acho que não há uma disputa, mas há uma adaptação a uma nova realidade que está aí, é indiscutível. É verdade. A própria adoção dessas inteligências artificiais generativas, né, por exemplo, uma função simples que eu tive que fazer há pouco tempo, que era redigir um texto da apresentação aos alunos da disciplina Filosofia do Direito. Sim. Poxa, é uma tarefa que eu faço com o pé nas costas. Eu sou professor disso há muitos anos. Já teria outros modelos disso, etc. Mas uma tarefa que eu gastaria ali 30, 40 minutos, o GPT-4, ele me deu um rascunho que me possibilitou fazer essa tarefa. Claro que eu corrigi algumas coisas e acrescentei outras coisas, mas eu fiz em 5 minutos. Sim. Então, ou seja, a minha produtividade do dia foi muito maior utilizando a ferramenta. É claro também que, para você utilizar a inteligência artificial, você tem que dominar o assunto. Claro. Né? A gente está percebendo também muitos erros de pessoas que se passam por especialistas e que não sabem fazer esse filtro. Né? Agora, por exemplo, do setor lá do Rodrigo, o tribunal colocou uma aplicação do ChatGPT no e-mail dos servidores, justamente para adiantar esse trabalho de redação, de comunicações internas. Ótimo! O que o cidadão quer? Um judiciário, né, mais célere, mais efetivo, que custe menos, né, ao cidadão contribuinte, e você poupando hora de servidor de trabalho repetitivo, trabalho manual, né, isso aí é um caminho maravilhoso para a tecnologia auxiliar, né? Claro. Então, nesse sentido, eu vejo com muito bons olhos, sabe, utilizar essas aplicações de inteligência artificial nessas atividades de suporte à jurisdição. Né? Claro que a discussão ela vai ser muito mais profunda quando a gente tiver que discutir, né, a adoção de inteligência artificial em aspectos decisórios. Aí é outra conversa, muito mais delicada. Aí a gente está discutindo isso em nível, né, de mestrado, doutorado, é nitroglicerina pura, né, mas em atividades de suporte eu sou um entusiasta. Claro. Né, como eu vejo também o Rodrigo né, tem uma inteligência artificial lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que faz uma comunicação direta com o sistema do Banco Central no Bacenjude. Na minha época de servidor, né, 10 anos atrás lá na secretaria, eram 3 dias para o Bacenjude se efetivar.
né, o magistrado, né, proferia a sentença, eu, enquanto servidor, lá eu pegava a sentença dele, programava os parâmetros, né, da constrição judicial, o juiz ia depois com a senha dele, validar, aí mandava a ordem para o Banco Central, no dia seguinte o Banco Central respondia com o que tinha ou não de saldo nas contas, e no outro dia eu tinha que fazer o trabalho, né, ali de assessoria para a gente efetivar o bloqueio. Só que os advogados, né, espertos, né, de réus que estavam ali querendo fugir da ordem judicial, eles conseguiam em 3 dias sumir com dinheiro. Sim. Então, não eram raras as vezes, né, que mesmo com a ordem de Bacenjude, nesse tempo de se efetivar a ordem, né, junto ao Banco Central, nessa comunicação entre sistemas, né, o dinheiro sumia. Agora já tem inteligência artificial lá que vai ser colocada, né, no ecossistema aí do CNJ, né, à disposição dos tribunais. Me faltou o nome agora desse projeto, mas é um tribunal que tem muita expertise nisso, né? Lá eles têm, no TJ Rio Grande do Norte, eles têm essa comunicação instantânea. Então, o magistrado já, no momento de proferir a sentença, de registrar lá que proferiu a sentença, ele já coloca o tanto que vai bloquear. Se o sistema já responder do Banco Central que tem a disponibilidade daquele valor, ele já tranca o valor. Exato. Quer dizer, então, não dá tempo de correr, não dá tempo de fugir. Você ganha, não só o judiciário, mas especialmente o interessado, não só no fator temporal, mas de efetividade. Tá. E quer dizer, o jurisdicionado vai enxergar o próprio poder judiciário. Ele dá efetividade. Ele não só me dá uma decisão, mas ele me entrega algo. Que por trás de toda decisão se quer algo. Então, eu não quero uma decisão pela decisão. Que é a missão do judiciário. Eu quero aquilo, né? O que a decisão me entrega. Né? Quer dizer, então você desincumbe talvez ali até uma movimentação do próprio magistrado, do próprio servidor também, que podem desenvolver atividades que realmente dependam dele. A inteligência artificial vai fazer um papel fundamental, assertivo, rápido, efetivo. Então, quer dizer, é uma disputa? Não, acho que é uma complementação, que entrega uma efetividade, né, que eu acho que é a busca realmente. Né? Muito Bom. Bacana. E, Rodrigo, eu queria saber de você um pouquinho nessa questão desse próprio desenvolvimento tecnológico, de inovação junto ao Poder Judiciário. Vocês vêm fazendo isso de qual forma? A prospecção que vocês imaginam? Se há uma metodologia que vocês vêm cumprindo aí dentro do TJ para a implementação dessas questões de tecnologia, de automação, de suporte ao usuário também? É uma pergunta bem ampla para te deixar aí à vontade para tecer algumas considerações sobre isso daí, até para esclarecer também quem estiver consumindo esse conteúdo. Sim, nessa temática aí, eu acho que um grande avanço que o judiciário teve recentemente foi a construção, a concepção, né, e criação do que a gente chama de PDPJ, né, que é Plataforma Digital do Poder Judiciário. Isso é uma ideia que foi desenvolvida na gestão do ministro Fux, e ela consiste na ideia, né, que era muito a ideia, né, que era um comportamento muito criticado dos tribunais de desenvolvimento de soluções tecnológicas, vou chamar assim, redundantes. Cada tribunal desenvolvia, né, um sistema, um artefato tecnológico que fazia a mesma coisa, né, que um mesmo sistema do tribunal vizinho fazia. Tinha até uma frase assim, um robô para chamar de meu. Cada tribunal queria um robô para chamar de seu, né? E aí, na perspectiva de otimizar recursos públicos e também tempo, né? Porque todo esse desenvolvimento demanda tempo, foi criada essa ideia a ideia da construção de o que eles chamam de marketplace, né? Então, reproduzindo o conceito do que nós temos no celular de Google Play, não esqueci. Google Play mesmo, né? Google Play ou Apple Android, Store. Google Store, né? Google Store, acho. Play Store. Play Store. Eu me confundi. Play Store.
Então, a ideia de que todos os sistemas que sejam desenvolvidos pelos tribunais, eles obedeçam a um padrão tecnológico, né, padrão de linguagem, e também de conectividade com essa plataforma, de forma que tudo que for desenvolvido possa ser colocado, né, nessa plataforma e utilizado por qualquer tribunal, né? Isso representa um ganho imenso, né, de escalabilidade, né, ou seja, de reprodução, né, da solução e do esforço para os tribunais e também uma economia de recursos públicos. Imaginando aí que todas hoje nós temos no Tribunal de Justiça de Minas 240 sistemas, né? Se esses 240 sistemas estivessem na PDPJ, né, eles poderiam ser utilizados por mais 92 tribunais do país. Então, multiplicando, no mínimo, nós estamos falando na multiplicação da utilidade desses sistemas por 92. Então, eu penso assim, em termos de governança e gestão de tecnologia no judiciário, a PDPJ representa aí um grande passo, né, para o futuro da justiça, né? E a PDPJ ela trata aí de sistemas comuns, né, convencionais, de tecnologia convencional, mas na mesma linha da PDPJ, também o CNJ disponibiliza hoje uma plataforma que a gente chama de Sinapses, que essa foi desenvolvida pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, e ela tem uma proposta um pouco diferente, né, mas também chegando ao mesmo resultado, que é em relação à inteligência artificial. É a possibilidade de todos os modelos de inteligência artificial, né, serem colocados nessa plataforma e também serem utilizados por todo o Poder Judiciário, né? E qual é a importância dessa plataforma? É a questão, né, que o Caio colocou aí da nitroglicerina pura, né, da utilização da inteligência artificial no Poder Judiciário. Tendo em vista, né, os riscos, né, de mau uso ou de uso inadvertido dessa tecnologia, nasceu aí no mundo uma grande discussão, principalmente sobre as implicações éticas, né, do uso de IA no judiciário, principalmente no processo decisório. Então, vários normativos foram escritos no mundo, principalmente na Europa, e o Poder Judiciário Nacional brasileiro foi o primeiro a regulamentar o uso da IA no judiciário, a Resolução 332, acho que salvo engano, de 2021, né? Que traz uma série de exigências éticas, né, no uso de IA no processo decisório. Ao exigir, o CNJ, ao exigir, né, que todos os modelos de inteligência artificial elas sejam colocados nessa plataforma e o consumo de inteligência artificial seja feito somente a partir dessa plataforma, ela consegue fazer a governança, né, desse uso, na medida em que o consumo desses modelos só é possível obedecendo-se a essa normativa, né, que eu diria está aí de acordo com o estado da arte da normatização do uso da inteligência artificial no mundo. Nós temos aí um PL, não vou me lembrar o número, mas ele é relativamente recente e recebeu um substitutivo bem expressivo recentemente sobre a regulamentação da inteligência artificial no Brasil, né? Então, a edição de uma lei que regule a inteligência artificial no Brasil, mas como um todo, né? Então, aplicável a empresas, iniciativa privada, organizações, de toda espécie, inclusive o Poder Judiciário. Mas o Judiciário, ele tem essa normativa então eu diria assim que em termos, dentro dessa pergunta aí de como são concebidos, envolvidos, né, esses avanços e artefatos tecnológicos, eu pontuo esses três elementos: a PDPJ, né, PDPJ como repositório de sistemas convencionais, Synapse como repositório de modelos de inteligência artificial e essa resolução, né, que é um marco normativo aí importante, para uso de IA no Poder Judiciário brasileiro e também como uma referência mundial, né, nessa regulação. Ok, interessante. E você, Caio, como que você enxerga
essa conceituação, essa temática da inteligência artificial hoje na questão, até pegando um gancho que o Rodrigo colocou também, a gente até falou um pouquinho antes aqui, eu falei mais por alto, obviamente, que o expert aqui não sou eu, só estou dando palpite, sobre essa questão de, até esse ponto, né, que se discute muito, você até colocou aí, isso aí vai virar uma nitroglicerina pura, essa questão aí da questão da inteligência artificial em questões decisórias, realmente. Mas você acha que é uma discussão para curto, médio, longo prazo? Essa questão aí, talvez, de uma aceitação, ela está mais próxima ou mais distante de acontecer? Ou talvez substituição realmente da inteligência artificial por trabalhos. A gente falou um pouquinho, claro que há situações que ela deve substituir, realmente já vem substituindo, mas talvez em situações mais complexas, para algumas pessoas isso traz mais certeza, para outras traz mais insegurança, de deixar muita coisa no quesito decisório na mão de uma inteligência artificial. Como que você enxerga essa realidade? Vou te responder a partir de um caso famoso, e o Rodrigo sabe muito desse caso, com certeza, que também levantei lá na minha pesquisa de doutorado, que eu defendi em 2019. Então, foi um caso mais ou menos dessa época. Um caso muito famoso nos Estados Unidos, né? O ano era 2016 para 2017. Muitos tribunais americanos compraram um sistema chamado Compass. Esse sistema, ele auxiliava os juízes na progressão da pena. Então, a pessoa que estava lá em regime fechado, para pedir a progressão para condicional, um equivalente aqui a um regime semiaberto nosso, teria que responder, né, um relatório ali com 200 perguntas, e perguntas de todo tipo. Veja bem, qual a cor de pele, se meu pai cometeu um crime ou não, qual o meu lugar de residência, para georreferenciar o negócio. E esse software, por ele ter sido um investimento caro de muitos tribunais em muitos estados, por mais que a decisão final não fosse dele, em certa medida, a adoção pelos tribunais condicionava os juízes a adotarem a solução que esse software dava. Era um software que calculava a probabilidade de uma pessoa reincidir no crime, né? Então, qual que foi um grave problema que apareceu desde o início da adoção? O Compass começou a sugerir que pessoas negras primárias eram mais perigosas para essa progressão de regime, de pena, do que pessoas brancas reincidentes. Então, percebe? Esse caso do Compass, ele acendeu-se mais muitos alertas para o mundo do direito, né? Princípios jurídicos que demoraram aí séculos para serem construídos, princípio da individualização da pena, por exemplo, foram feridos de morte com o Compass. O que a situação penal do meu pai tem a ver com a minha progressão de pena ou não? Essa pergunta não poderia estar lá. O que a minha cor de pele diz respeito à minha situação penal? É discriminatório. Então, o mundo jurídico começou a perceber. Juízes robôs como Compass podem piorar os defeitos da justiça humana. Evidentemente que a justiça humana tem defeitos, né? A gente vê muito isso, problemas na sociologia jurídica, se discute, né? Problemas como seletividade penal, etc. Mas qual é o grande problema? Que os juízes robôs poderiam ampliar os defeitos da justiça humana, como estava acontecendo no Compass. E pior, era um software de uma empresa privada protegido por patente. Então, imagine você dar advogado de um desses réus, né, de um desses apenados, melhor dizendo, como você vai contestar uma decisão do Compass se você não tem nem acesso às linhas de programação dele, você não sabe como que ele decidiu. Sim. Percebe? Então, assim, se juízes robôs forem adotados,
em quais bases seriam adotados? Exatamente. A gente teria transparência no algoritmo? A gente teria acesso às linhas de código? Por exemplo, juízes robôs jamais progrediriam na jurisprudência, como, por exemplo, o caso da união isoafetiva ou homoafetiva. Sim. Se o robô só julga com base de dados pretérita, como que a gente vai incorporar um novo valor social dentro de uma lógica de decisão de juízes robôs? Percebe? Então, a centralidade deve ser sempre o ser humano, né? E o controle da atividade, né? Se um dia for adotado, sempre terá que ter algum órgão de supervisão humano. Isso é muito delicado, Dácio, porque se juízes robôs forem adotados, aí vai ficar aquela questão, cada vara, cada tribunal vai ter um juiz robô diferente, e se vai ter uma única inteligência para o poder judiciário inteiro, então, para que ter segundo grau de jurisdição? Como é que eu vou recorrer de uma sentença de um juiz robô se é a mesma inteligência artificial que vai julgar meu recurso? Exato. Então, eu não vou ter estrutura recursal nenhuma no país? Então, que diabo que é isso? Como que isso vai funcionar? Percebe? Então, é algo que tem que ser visto, né? Com toda a cautela possível e inimaginável. Eu acho que a gente ainda não está pronto para essa adoção, muito embora, né, eu veja uma possibilidade no futuro em processos repetitivos de massa. Sim. Por exemplo, a estrutura do judiciário, ela é enorme para você julgar casos repetitivos, por exemplo, de telefonia. Sim. Né? Você vai no juizado especial civil aqui do Tribunal de Justiça, ali na Avenida Francisco Salles, você tem lá faixas no piso, faixa amarela, setor verde, setor azul, ou seja, é uma estrutura enorme. Muda a numeração, mas a discussão é a mesma, pois padrão. Talvez, né, na engrenagem processual de casos de menor expressão econômica e de demandas repetitivas, talvez a inteligência artificial pudesse sugerir, né, ao próprio juiz leigo que faz parte da estrutura já, né, uma proposta de sentença, mas a palavra final eu vou insistir aqui, deve ser do ser humano. É porque, né, essa questão da evolução em situações que fazem parte da própria evolução humana, especialmente em áreas, vamos dizer, da família, a questão de contratos também, quer dizer, a mudança da realidade, das sensações, dos comportamentos, eles são até mais rápidos do que a própria evolução tecnológica. Às vezes não, com certeza. Então, quer dizer, a inteligência artificial, como você bem colocou, ela vai partir de premissas ou programações pretéritas. Mas e essa realidade que está mudando rotineiramente, corriqueiramente, a todo momento? Quer dizer, como é que o sistema vai ser programado? Exato. Também, né? A gente discute lá né, em pós-graduação, nas aulas lá de mestrado, doutorado, o racismo, por exemplo, ele pode vir dos dados ou pode vir da própria programação. Exato. Quem programará os juízes robôs? Percebe? Aí, outro dia eu estava discutindo com meus alunos que eu vejo no futuro que a própria noção de lei, de norma, vai mudar. Eu acho que o Congresso Nacional, quando for fazer uma lei, ele já vai vir, essa lei já virá com um algoritmo de aplicação. Uhum. Percebe? Sim. Se juízes robôs forem adotados algum dia no futuro, a própria noção de legística vai mudar. Exato. A lei virá com um algoritmo, porque você precisa de legitimação popular para fazer aquela lei e aquele algoritmo. Exato. Então, você não pode deixar na mão de programadores, né? Que não estão ali ou não passaram por concurso público, ou não são sujeitos ao escrutínio de voto popular, né? Então, olha, isso é um caminho de pesquisa, né? De discussão que está só no início, né, Dácio? Essa conversa está só no início. Não que a gente seja contra o avanço da tecnologia, muito pelo contrário, né? Mas tem que ser feito com o devido cuidado. Claro, com muita cautela, porque demanda muita complexidade, muita complexidade. Pessoal, em razão do tempo, eu vou agradecer vocês aqui. É uma temática incrível. Eu confesso que eu estou engatinhando ainda nessa temática. Aprendi muito hoje aqui com vocês dois, tanto com o Caio quanto com o Rodrigo também. Agradeço imensamente a participação de vocês. Tá? Agregou bastante. Nós nos sentimos muito honrados com a disponibilidade de tempo, de interesse, de compartilhamento de conhecimento que
que não é todo mundo que tem acesso hoje, ou que tem a possibilidade, como eu tive hoje, especialmente aqui ao vivo e a cores, de receber muitos esclarecimentos nesse sentido e que abre muito a mente para começar a compreender essas questões do próprio avanço tecnológico, não só pelo prisma da tecnologia em si, mas da própria cultura, do próprio comportamento humano, atrelado ao desenvolvimento tecnológico também. Então, mais uma vez, eu agradeço demais a participação de vocês. Dou um espaço aqui para uma palavrinha final, para depois a gente fazer nosso encerramento e, quem sabe, futuramente a gente abrir novas temáticas aqui para a gente discutir outras questões também. Então, bom. Rodrigo, não, eu ganhei hoje porque o Caio te chamou de doutor várias vezes, eu só te chamei de Rodrigo. Então você vai ganhar um café. É costume, né, vai ganhar um Rodrigo, cafezinho, você pode tomar um cafezinho para minha conta aí. É o Túlio, né? Se não me engano. É advogado, colega meu, então ele começou a produzir esse café aí, eu falei com ele, vou divulgar aqui hoje então, você me dá o saco de café que eu não vou ficar comprando café não, agora por sua conta. Então, antes de encerrar, eu já ia pedir a réplica aí, né, na fala do Caio, mas como foi concedido essas palavras finais, eu vou aproveitar para rapidamente, né, fazer umas considerações. Sei que o Caio ele é um entusiasta de tecnologia e o objetivo dele, logicamente, não é desmerecer, né, o uso da IA. Embora esse caso que ele citou, o Compass, é o caso, né, mundialmente conhecido e citado como exemplo, né, do risco de uso da inteligência artificial. Quando a gente estuda um pouco melhor o caso, esse caso está o acesso a essa situação, né, e o estudo dele, a pesquisa dele está disponível na internet. Você percebe que os programadores eles usaram perguntas, né, de parâmetros para treinamento do algoritmo bem tendenciosos, né, do ponto de vista de preconceito, de raça, de cor, e eu me lembro algumas perguntas que foram usadas, né, alguns parâmetros que foram usados para treinar, se uma pessoa oferecia, o objetivo do sistema era apoiar o juiz na tomada de decisão sobre se a pessoa deveria ficar presa ou solta com base no risco de reincidência. E alguns dos elementos que foram usados para treinar seriam, né, a condição de raça, cor, endereço, né, vida pretérita dos pais. Então, assim, eram parâmetros que eram muito imbuídos de percepções preconceituosas das pessoas e da sociedade. Mas aí eu gosto embora um discurso universal hoje seja de crítica ao uso de inteligência artificial, né, nos mais diversos ramos da sociedade, eu gosto de falar assim que a inteligência artificial é o espelho da sociedade, né? Quando a gente acusa a IA, a gente está colocando o dedo em riste no nosso próprio nariz em frente ao espelho. Aí eu vou dar um exemplo, é um caso também muito criticado, acho que foi uma IA de alguma grande Big Tech, uma Big Tech dessas, acho que foi da Google, em que associava a profissão de enfermeiro ou enfermeira a mulheres. Então, passou-se a criar uma crítica, construir uma crítica, né, dentro da proposta do feminismo, de que o trabalho do enfermeiro e da enfermeira não poderia e deveria estar associado à figura feminina, mas quando a gente vai investigar, né, como que esse modelo foi treinado, a gente percebe, né, isso é o que está relatado, que o modelo foi treinado a partir das fotografias disponíveis na internet. Então, assim, como a grande maioria dos enfermeiros e enfermeiras são mulheres, né, então o algoritmo entendeu que o enfermeiro, enfermeira é uma mulher. Então, mas isso é uma realidade da sociedade. Assim, então, ainda que a gente defenda que a enfermagem não é uma profissão que deva ser atribuída exclusivamente a mulheres, né, numa perspectiva de igualdade de gênero, essa é uma realidade social, né? Então, não que a IA devesse absorver isso, mas nós precisamos estar preparados para treinar a IA, a inteligência artificial, de forma que ela nos apoie a sermos seres humanos melhores. E a inteligência artificial é capaz disso, né? Então, se nós somos seres
preconceituosa, se nossa sociedade é preconceituosa em raça, em gênero, e aí naquele caso da enfermeira, então a IA é capaz de nos apoiar para mudarmos esse cenário. Eu até defendo isso com muita ênfase, sempre defendi. É, é uma, e aí eu estava conversando semana passada, eu estou acabando meu mestrado e todo curioso já emenda, já quer fazer logo doutorado. Eu estava então conversando com meu professor lá, essa tese aqui, ele é até meio que contra a IA, mas ele estava me apoiando nessa ideia de usar a IA, né, para apoiar o juiz Está acabando a bateria aqui. Apoiar o juiz no processo decisório. Então, uma das coisas, né, que influi, cientificamente comprovado que influi no processo decisório, são os nossos preconceitos, os vieses, as heurísticas, né, que é uma discussão da neurociência. Ou seja, todo ser humano tem uma pré-compreensão e uma predisposição a decidir, né, os diversos assuntos da vida em um determinado sentido. E com o juiz não é diferente. Então, eu estou assim, começando a fazer essa pesquisa no sentido de usar a inteligência artificial para usar o juiz, né, a se despir dos seus preconceitos e, com isso, aumentar a sua capacidade de julgar de forma mais imparcial e mais igualitária. Isso é muito próximo também da ideia de caixa preta ou black box, né, que o Caio citou, da necessidade de que as decisões tomadas por inteligência artificial sejam explicáveis. E aí, nesse ponto também, eu gosto de defender a IA falando assim, mas se uma IA não pode ser um juiz robô, por que um juiz humano pode ser se, muito embora ele explicite as razões, né, pelas quais a decisão está sendo tomada, o texto está ali, né, a gente não tem acesso e não tem a capacidade de abrir a mente do juiz para saber quais foram os reais motivos que o levaram a tomar aquela decisão. Né? Como dizia o ministro Marco Aurélio, primeiro eu decido, depois eu vou buscar na lei o fundamento para justificar publicamente e né, do ponto de vista lógico as razões daquela decisão. Né? Então, não é algo, né, que eu defendo como verdade, mas são pontos de reflexão que eu trago e, se Deus quiser, eu vou ver, vou conseguir provar essa tese, ou então, pelo menos, chegar a uma conclusão dessa minha dúvida. Mas é interessante, né? Vocês porque estão por aí? Falando ali nisso, a questão até quando a gente fala do princípio da imparcialidade do juiz, tecnicamente, legalmente falando, na minha visão, ainda é uma coisa muito, muito rasa. Se a gente for pegar sociologicamente, filosoficamente, eu acho que a imparcialidade ela não existe. Mas é uma discussão para a gente viajar um pouquinho mais. Porque todos nós, a gente vem com uma bagagem, nós somos programados também. Abro aspas aqui como uma inteligência artificial, o Rodrigo colocou, a gente tem nossa programação e muitas vezes ela não é revista ou não somos reprogramados para evoluir junto com a própria evolução também social, econômica, etc. Então, quer dizer, a gente vem com uma concepção de mundo, um juízo de valor. Então, por esse lado também, histórico, será que somos imparciais? Talvez conscientemente, não. Peraí, eu tenho minha idoneidade moral, intelectual, eu quero fazer da melhor forma possível, mas está lá no nosso subconsciente, arraigado a parcialidade, e aquilo tem que ser revisitado constantemente. Era só um adendo que me deu um gancho, e a palavra é sua, Caio. Bom, só queria dizer que foi um barato estar aqui, me diverti muito, né, nessa tarde com, né, meu amigo Rodrigo, poder, né, comungar da amizade dele, da inteligência dele, é sempre uma alegria, e foi um prazer enorme, viu, Dácio, te conhecer também e te dizer que você não está começando não, suas reflexões já estão muito boas. Que bom. Né, para quem está também se aventurando nessa parte de direito e tecnologia. Então, espero poder voltar aqui mais vezes. Bom, eu fico muito feliz, agradeço mais uma vez então, Caio, te agradeço mais uma vez, Rodrigo. A gente vai chegando ao final desse nosso episódio sobre inovação, sobre tecnologia, inovação no setor público também. E um especial agradecimento para vocês que nos acompanharam até aqui. Eu quero agradecer também mais uma vez os nossos parceiros, a Editora De Plácido, ao IDPJus, Instituto de Direito, Processo e Justiça, a Câmara Mineira de Conciliação, Mediação e Arbitragem, e um especial agradecimento também a Minas do Sul, Cafés Especiais. Tá bom? Espero que tenha valido a pena, que vocês gostem. Inscrevam-se no canal do Alfajores e aqui eu encerro mais um
podcast, mais um AlfaCast, o podcast do Alfajores. É isso. Bom. Agora a gente já pode falar bobagem.